Olá, pessoal. Sou Flávio Henrique, estudante de Biologia da UFRJ, e estamos aqui para apresentar o projeto Tela Verde, com a temática Florestas e Desenvolvimento Sustentável. Bem, os tópicos abordados dentro desta temática, desta aulinha que teremos, serão: qual é a definição de florestas, importância da preservação, tipos de biomas, malefícios da não conservação. Então, vamos lá. Bem, principiando os termos complexos e diversificados que cobrem grande parte da superfície terrestre. Elas são compostas por árvores, plantas, animais, micro-organismos que interagem de forma dinâmica e interdependente, formando uma teia de vida que regula diversos processos ambientais e influencia a qualidade de vida de milhões de pessoas. As florestas também podem ser classificadas de diversas maneiras, mas uma das formas mais comuns que a gente ouve no dia a dia é pela sua localização geográfica. Nesse sentido, existem as florestas tropicais, as florestas temperadas, as boreais e outras mais. As florestas tropicais são as mais diversificadas e abrigam uma grande variedade de animais e vegetais. Elas estão concentradas principalmente na América Central, do Sul, África e Sudeste Asiático. Já as florestas temperadas estão presentes em regiões de clima temperado, como a Europa, a América do Norte e o leste da Ásia. Por fim, as florestas boreais, também conhecidas como florestas de taiga, ocorrem em regiões de clima frio subártico, como a Rússia, o Canadá e a própria Escandinávia. Além de sua importância para a biodiversidade como um todo, as florestas também desempenham uma série de funções ecossistêmicas cruciais para o bem-estar humano. Elas ajudam a regular o clima, absorvendo o dióxido de carbono da atmosfera e produzindo oxigênio, além de contribuírem para a proteção do solo, evitando a erosão e a desertificação. Além disso, também são importantes fontes de recursos naturais, como madeiras, medicamentos, alimentos e produtos não madeireiros, como resinas, óleos e fibras. Só aqui. No entanto, as florestas estão ameaçadas por diversos fatores, como o desmatamento, a fragmentação do habitat, a mudança climática, a poluição e as atividades humanas. Por isso, a conservação e a gestão sustentável das florestas são fundamentais para garantir sua continuidade e preservar serviços ecossistêmicos que elas fornecem. Bem, no fim das contas, qual é a importância da conservação e da preservação? A preservação da vegetação nativa é um tema de grande importância, uma vez que essa vegetação é responsável pela manutenção dos ecossistemas, da biodiversidade e do clima. A conservação das florestas como um todo é uma questão crucial para a manutenção da biodiversidade dos ecossistemas. Além disso, a conservação das florestas é importante para combater as mudanças climáticas, garantir a segurança alimentar, a qualidade da água, dos solos, promover o desenvolvimento socioeconômico de comunidades locais, como já falamos anteriormente. Uma das principais razões para a conservação de florestas é a sua importância para a biodiversidade. As florestas são o lar de uma grande variedade de espécies de animais e vegetais, muitas das quais são endêmicas e só existem em determinadas áreas florestais. Vamos supor que a gente desmate toda uma área e depois, com o projeto de conservação, a gente consiga reerguer essa floresta. Ela vai estar basicamente vazia. As dispersões de sementes serão prejudicadas, pois não haverá um fauna ali na localidade para que possam dar continuidade a esse ciclo existente em florestas de âmbito primário ou secundário. A perda das florestas tem sido muito associada a uma redução na diversidade de espécies
e o aumento na extinção delas, o que pode afetar negativamente os ecossistemas e as funções que elas desempenham. As florestas também desempenham um papel fundamental na regulação do clima e na mitigação das mudanças climáticas. As florestas absorvem o dióxido de carbono da atmosfera através do processo de fotossíntese, armazenando o carbono em sua biomassa e no solo. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, chamada FAO, as florestas tropicais são responsáveis por cerca de 25% da remoção de dióxido de carbono da atmosfera. Além disso, as florestas também influenciam os padrões climáticos regionais e globais, afetando a temperatura, a umidade e a precipitação. Outra importante razão para a conservação de florestas é a sua importância para a segurança alimentar e a qualidade da água. As florestas fornecem alimentos, como frutas, castanhas, mel, cogumelos, além de plantas medicinais e outros produtos não madeireiros. Além disso, as florestas desempenham um papel importante na proteção dos recursos hídricos, regulando a quantidade e a qualidade da água disponível para uso humano e agrícola. Por fim, a conservação das florestas também é importante para o desenvolvimento socioeconômico de comunidades locais. As florestas são importantes fontes de recursos naturais, como madeira, borracha, óleos e fibras, e pode ser utilizado de forma sustentável para gerar renda e melhorar condições de vida das comunidades locais. Bem, prosseguindo, vamos entrar agora no aprofundamento sobre os biomas brasileiros. Bem, o que é um bioma, né? O bioma é uma área geográfica com características climáticas, geológicas, hídricas e de solos distintas, que determinam a sua diversidade biológica, Os biomas são considerados os maiores ecossistemas do planeta e abrigam uma grande variedade de espécies, tanto de fauna quanto de flora. Eles são delimitados pela interação dos fatores bióticos, que são os seres vivos, né? E os abióticos, que são os seres não vivos, como temperatura, precipitação, umidade, altitude, relevo, entre outros mais. Existem vários tipos de biomas no mundo, cada um com suas características únicas e sua biodiversidade própria. Os principais biomas do mundo são floresta tropical, savana, desertos, tundra, taiga, pradarias, chaparral e floresta temperada. Muito bem. Bem, a definição de bioma é amplamente aceita na comunidade científica, sendo utilizada por diversas instituições e organizações internacionais, como a Convenção sobre Diversidade Biológica, chamada CBD, e a União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN. Bom, chegamos aqui no bioma mais popular do Brasil, né, que temos muita notícia sobre desmatamentos, né? Vamos comentar um pouquinho sobre ele e trazer algumas informações. A Amazônia é o maior bioma do Brasil e abriga a maior floresta tropical contínua do mundo, com cerca de 4,1 milhões de quilômetros quadrados, estendendo-se por 9 países da América do Sul. A região apresenta uma grande variedade de ecossistemas, incluindo florestas, terra firme, várzea, igapó, campinas, savanas, cerrados e áreas de transição entre eles. A sua diversidade de habitat e de condições climáticas, claro, resulta em uma rica variedade de espécies de fauna e flora, muitas das quais são endêmicas da própria região. Esse bioma abriga vários estoques de madeira comercial e de carbono. Possui uma grande variedade de produtos florestais não madeireiros, que permite a manutenção de diversas comunidades locais. Abriga a maior rede hidrográfica do mundo
e concentra 15% das águas doces superficiais não congeladas do planeta. A Amazônia possui uma grande importância ecológica, social e econômica para o mundo. A floresta tropical é um importante reservatório de carbono e é considerada uma das principais fontes de oxigênio do planeta. Além disso, a região abriga uma grande variedade, diversidade de recursos naturais, como plantas medicinais, frutos e sementes comestíveis, madeiras, entre outros. A biodiversidade da Amazônia também é fundamental para o desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos, cosméticos e biotecnológicos. No entanto, a Amazônia tem enfrentado graves problemas ambientais, como o desmatamento, a queimada e a fragmentação de habitats, que, claro, ameaçam a biodiversidade dos serviços ecossistêmicos que ela fornece como um todo. Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, o popular INPE, a taxa de desmatamento da Amazônia brasileira em 2021 foi a maior em mais de uma década, totalizando 10.476 quilômetros quadrados. Isso é muita coisa. O desmatamento e a degradação ambiental também contribuem para mudanças climáticas, aumentando a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Portanto, a conservação da Amazônia é fundamental para a manutenção da biodiversidade brasileira. Tendo em consideração toda essa região que ela ocupa, é algo preocupante, né? Que todo governo deveria ter um olhar especial, juntamente com a população, e a cada dia tentando mitigar, né, de alguma forma, esse processo de desmatamento da região. Para que a Amazônia continue a ser um patrimônio importante, natural e cultural para gerações futuras. Bom, o Cerrado ele é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando cerca de 25% do território brasileiro, e é considerado como uma das áreas com maior biodiversidade do mundo. Ele é caracterizado por uma vegetação adaptada a períodos de seca, com grande presença de gramíneas, árvores baixas e arbustos retorcidos. Também subclassificada em cerradão, maior porte arbóreo, né? Cerrado, campo sujo, campo limpo, entremeados de matas, de galerias, florestas estacionais, campos rupestres, veredas de buritis e por aí vai. A fauna do Cerrado é muito rica e diversificada, com espécies típicas como o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a ema, o tucano-toco, a arara azul, entre outros muito populares. O Cerrado também abriga uma grande variedade de répteis, anfíbios e peixes também. Além de sua riqueza biológica, o Cerrado desempenha importantes funções ambientais, como regulação do clima e do ciclo da água. Ele também é responsável por fornecer serviços ecossistêmicos fundamentais para a sociedade, como a produção de alimentos, a polinização de culturas agrícolas e a proteção de nascentes e mananciais. No entanto, o Cerrado é um dos biomas mais ameaçados do mundo, com mais de 50% da sua vegetação original já destruída. As principais causas da degradação do cerrado são a expansão agrícola e da pecuária, a urbanização de sua alternada e também a mineração. Como todas as outras, né, seria redundante citar que é fundamental que sejam adotadas medidas para a conservação do cerrado, como o estabelecimento de áreas protegidas, incentivo à agricultura sustentável e a recuperação de áreas degradadas. A preservação desse bioma é essencial para garantir a sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região e do país como um todo também. Muito bem.
Para quem mora principalmente na região sudeste, né, é um dos biomas que temos mais contato, né? Eu, particularmente, sou do Rio de Janeiro e moro em frente à Floresta da Tijuca, então é o nosso bioma raiz, vamos dizer assim, né? Bom, pois bem, a Mata Atlântica é um bioma presente em uma faixa litorânea do Brasil, que se estende por 17 estados do país. Ela abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, com uma grande variedade de espécies vegetais e animais. O bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas associados envolvem uma área de 1,1 milhão de quilômetros quadrados, cerca de 13% do território brasileiro. Contudo, em virtude dos séculos de destruição ambiental, a área florestal da Mata Atlântica foi reduzida a apenas cerca de 208 mil quilômetros quadrados, altamente fragmentados. Não obstante, a Mata Atlântica ainda abriga parcela significativa da diversidade biológica do Brasil. A vegetação da Mata Atlântica é composta por diferentes tipos florestais, que variam de acordo com as condições climáticas e de solo. Essas florestas abrigam espécies típicas como o jacaré de papo amarelo, a onça pintada, o mico-leão dourado, a araucária, entre outras. Além disso, ela é rica em aves, répteis, anfíbios e peixes. A Mata Atlântica também possui importantes funções ambientais, como a regulação do clima e do ciclo da água. Ela também é responsável por fornecer serviços ecossistêmicos fundamentais para a sociedade, como a produção de alimentos, polinização de culturas agrícolas e a proteção de nascentes e mananciais. Um grande exemplo é o que eu acabei de citar, né, alguns instantes atrás, a respeito da Floresta da Tijuca. É uma floresta que basicamente surgiu novamente, né, de um projeto de reflorestamento, tido como o maior projeto de reflorestamento do mundo. Estudos, bibliografias da época dizem que os moradores da Tijuca sofreram de seca, calor intenso, clima seco e outros referenciais a mais em relação à perda da floresta, que basicamente foi derrubada para que viessem à tona campos de engenho, principalmente de café. A partir disso, veio esse projeto de reflorestamento e hoje temos uma linda floresta aí que todos podem usufruir à vontade e nenhum tijucano responsável reclama disso, sem sombra de dúvidas alguma. Bom, em relação ao desmatamento da Mata Atlântica, né, ela é um dos biomas mais ameaçados do mundo, com menos de 12% de sua vegetação original ainda preservada. As principais causas da degradação da Mata Atlântica são a expansão da agricultura, a urbanização desordenada, a mineração e a exploração ilegal de madeira. Bom, assim como as outras, reforçando ainda mais, falaremos isso também em relação aos próximos biomas, é fundamental que sejam adotadas medidas para a conservação da Mata Atlântica, como o estabelecimento de áreas protegidas, incentivar a agricultura sustentável e a recuperação de áreas degradadas. Assim como teve o projeto da Floresta da Tijuca, outras regiões também podem se beneficiar muito de tais projetos. Pois bem, temos aí os biomas mais valorizados do Brasil, de uma forma geral, né? Mas com características muito únicas, né? Estritamente brasileiras. Então, vamos destrinchá-lo mais um pouco. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando uma área de cerca de 845 mil quilômetros quadrados do nordeste do país. É uma região caracterizada por um clima semiárido, com chuvas escassas e irregulares. Temperaturas elevadas também fazem parte do seu clima. Altas taxas de evaporação também.
A vegetação da Caatinga é composta por espécies adaptadas às condições climáticas da região, como cactos, xerófitas, arbustos e árvores de pequeno porte. Essa vegetação abriga uma grande variedade de espécies de animais, como a arara azul, o mocó, jaguatirica, onça-pintada, entre outros. Apesar de ser uma região semiárida, com índices pluviométricos baixos, entre 300 a 800 milímetros por ano, a Caatinga é extremamente heterogênea, com pelo menos uma centena de diferentes tipos de paisagens únicas, onde se destacam as lagoas ou áreas úmidas temporárias, os refúgios montanhosos e os rios permanentes, como o Rio São Francisco. A Caatinga sofre alto grau de degradação ambiental, particularmente no que se refere a processos de desertificação e altos índices de pobreza humana, infelizmente. A Caatinga desempenha importantes funções ambientais, como a regulação do ciclo da água e do clima, além de ser uma importante fonte de recursos naturais para a população local, como a criação de animais e a agricultura de subsistência. No entanto, a Caatinga é um bioma ameaçado pela degradação ambiental, causada principalmente pela desertificação, pela expansão da agricultura e da pecuária, pelo desmatamento e pela exploração de recursos naturais. Bom, assim como as outras, eu disse que ia repetir, a conservação da Caatinga é fundamental para a manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos prestados pela região, além de ser essencial para a promoção do desenvolvimento sustentável da região. Bem, o Pampa, ele não é injustiçado, mas ele é um dos mais esquecidos. Ele fica na região sul do Brasil e se estende por cerca de 176 mil quilômetros quadrados. É uma região de clima subtropical, com verões quentes e invernos frios. E sua vegetação é composta principalmente por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, o que faz com que, quando uma pessoa que não conhece esse bioma dá de cara com um pasto homogêneo desse, né, a olho nu, claro, pensa que não se trata de nada, é algo realmente feito ali somente para alimentar o gado. Sendo que a diversidade de gramíneas em 1 metro quadrado é algo incrível. São muitas espécies diferentes que vêm sendo estudadas no decorrer dos anos. O Pampa também é conhecido como Campos do Sul. Ocorre no estado do Rio Grande do Sul, se estende pelo Uruguai e Argentina também. A vegetação dominante é de gramíneas entremeadas por florestas mesófilas, florestas subtropicais e florestas estacionais. A biodiversidade do Pampa é rica e diversa, com muitas espécies animais e vegetais endêmicos, somente naquela região, né? Ou seja, é um grande índice, né? Um grande indicador aí de que devemos realmente tomar muito cuidado e preservá-la, né? Pois não sabemos quais propriedades e estudos podem vir a surgir naquela região. Entre as espécies de animais, destaca-se o veado campeiro, a jaguatirica, a ema, a gralha azul. Já entre as espécies vegetais, destacam-se o butiá, o guabiju e o pinheiro pará. O Pampa é uma região muito importante para a agricultura e a pecuária, sendo responsável por grande parte da produção de grãos, carne e leite do país. No entanto, a atividade humana, assim como as outras, também tem causado impactos negativos nesse bioma, como o desmatamento, a monocultura, a erosão e a poluição. A conservação do Pampa, assim como os outros, é de extrema importância para a preservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos prestados pela região, como a regulação do clima, do ciclo da água e do solo. Além disso, a conservação do Pampa
também é importante para a manutenção das atividades econômicas tradicionais da região, como a agricultura familiar e a pecuária extensiva. Bem, temos agora o bioma Pantanal. Ele possui mais de 150 mil quilômetros quadrados, ocorre nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de algumas partes da Bolívia e do Paraguai também. É a maior planície inundável do mundo e contém uma importante riqueza de diversidade biológica terrestre e aquática. Quantos de vocês já não assistiram matérias em relação às secas do Pantanal ou às cheias exuberantes que acontecem na região? É algo muito lindo e, no caso das secas, quando são extremas, é muito triste, né? Pois a fauna e a flora sofrem muito com essas situações extremas. Enfim, com altitude de aproximadamente 150 metros sobre o nível do mar, e relevo plano também, o Pantanal, no período de chuvas, modifica-se drasticamente, com formações de grandes áreas alagadas. Até 80% da planície se inunda. A biodiversidade do Pantanal é muito rica e diversa, com muitas espécies, animais e vegetações endêmicas. Entre as espécies de animais, temos o jacaré do Pantanal, a arara azul, que está em todas, né? A onça pintada, o turiuiu. Já entre as espécies vegetais, podemos destacar gramíneas e árvores de pequeno porte. O Pantanal é um ecossistema muito importante para a manutenção e equilíbrio ambiental, sendo responsável por uma série de serviços ecossistêmicos, como a regulação do ciclo da água, do clima e do solo. Além disso, o bioma também é importante para a economia da região, sendo utilizado para atividades como a pecuária, o turismo e a pesca também. No período seco, o Pantanal se assemelha a um cerrado. Sua vegetação é um mosaico de florestas baixas, cerradões, cerrados e campos inundáveis. No entanto, o Pantanal tem enfrentado ameaças significativas nas últimas décadas, como o desmatamento, a pecuária intensiva, a mineração e a construção de hidrelétricas. Essas atividades têm têm impactos negativos na biodiversidade da região, além de comprometer a capacidade do ecossistema de prestar serviços ecossistêmicos. A conservação do Pantanal, assim como as outras, é de extrema importância para a preservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos da região. É necessário que sejam adotadas medidas de conservação e manejo sustentável para garantir a sobrevivência do bioma e a manutenção das atividades econômicas e tradicionais da região. Bom, vamos seguir. Vamos lá. Pois bem, temos aqui agora, de uma forma mais ampla, né, os malefícios da não conservação. Bem, as florestas são responsáveis por regular o fluxo da água em bacias hidrográficas, e a remoção das árvores pode levar à diminuição da quantidade e da qualidade da água. Além de outros malefícios, né? A seguir, apresentarei alguns argumentos científicos sobre os principais impactos negativos do desmatamento e da degradação das florestas, com foco especialmente na Amazônia, mas que podem ser aplicados em outras regiões florestais. Mudanças climáticas, por exemplo. As florestas são importantes reguladoras do clima global, pois absorvem o dióxido de carbono, CO2, da atmosfera durante o processo de fotossíntese. Com o desmatamento e a quantidade de CO2 liberada na atmosfera, contribui-se muito para o aquecimento global e as mudanças climáticas, consequentemente. Estudos apontam que as florestas tropicais da Amazônia, por exemplo, são responsáveis por cerca de 10% da absorção global de CO2. Vamos seguir aqui. Pois bem, em relação à perda de biodiversidade,
As florestas são habitats naturais para uma grande variedade de espécies de animais e vegetais. Com o desmatamento, essas espécies perdem seus habitats e muitas das vezes são levadas à extinção. A Amazônia, por exemplo, abriga mais de 40 mil espécies de plantas, 1.300 de aves, 400 espécies de mamíferos. O desmatamento na região já levou diversas espécies à extinção e outras estão ameaçadas. Bom, outro prejuízo é o econômico. As florestas são importantes fontes de recursos naturais, como madeiras, frutos, castanhas, plantas medicinais, entre outros. Com o desmatamento, esses recursos são perdidos, afetando a economia local e global. Além disso, a perda da biodiversidade também afeta a produção agrícola, pois muitas espécies animais e vegetais têm papéis importantes na polinização e no controle de pragas. Temos também os impactos na saúde. A degradação das florestas pode ter impactos negativos na saúde humana, pois a perda de habitats naturais pode levar ao aumento de doenças transmitidas por animais, como a malária e a febre amarela. Além disso, a poluição do ar causada pelo desmatamento pode afetar a saúde respiratória dessas pessoas. Em resumo, a não conservação das florestas e a perda das árvores trazem consequências graves para o meio ambiente e a sociedade como um todo. Por isso, é fundamental que sejam tomadas medidas de preservação e conservação desses biomas, como a implementação de áreas protegidas, o desenvolvimento de projetos de reflorestamento e a promoção de práticas sustentáveis de exploração de recursos naturais. Pois bem, um dos maiores eventos, né, dos malefícios da não conservação é a chamada desertificação. A desertificação é outro grande problema ambiental que afeta a vegetação nativa. A desertificação é definida como a degradação da terra em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de diversos fatores, como as mudanças climáticas, o manejo inadequado da terra e o uso excessivo de recursos naturais. A desertificação é um processo de degradação do solo em regiões áridas, semiáridas, subúmidas secas, causando perda da produtividade agrícola, além de graves impactos ambientais e socioeconômicos. Nesta apresentação, vamos entender melhor sobre este problema e como ele pode ser enfrentado. Algumas das causas da desertificação são as seguintes. Temos as atividades humanas, como o uso inadequado do solo, o desmatamento, a agricultura intensiva e o sobrepastoreio. Temos as mudanças climáticas também, como a diminuição das chuvas e aumento da temperatura. Temos os fenômenos naturais, como as secas prolongadas e as tempestades de areia. Impactos da desertificação. De uma forma geral, são os impactos socioeconômicos e ambientais. Alguns deles são perda da biodiversidade, com as destruições de ecossistemas naturais, extinção de espécies animais e vegetais, diminuição da produtividade agrícola e da oferta de alimentos, gerando fome e pobreza, aumento da migração de populações que deixam as áreas desertificadas em busca de condições de vida melhores, aumento da erosão do solo, assoreamento de rios e diminuição da qualidade da água, agravamento das mudanças climáticas com a emissão de gases de efeito estufa. Bem, algumas possíveis soluções para a desertificação seriam a adoção de técnicas de conservação do solo e da água, como plantio direto, o uso de sistemas agroflorestais e a construção de barragens e açudes. Investimentos em sistemas de irrigação eficientes, em culturas adaptadas às condições climáticas da região,
Reflorestamento de áreas degradadas, isso é muito importante, com espécies nativas da região, preferencialmente. Melhoria da gestão ambiental e do ordenamento territorial, com a participação de comunidades locais. E, por último, redução da emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para o combate às mudanças climáticas. Bom, um dos maiores problemas que temos, principalmente em relação à Amazônia, né, são os incêndios. Os incêndios, principalmente, causados pelo homem, né, não os naturais. Pois bem, esses incêndios afetam os ecossistemas como um todo, em todo o mundo, causando perda de biodiversidade, emissões de gases de efeito estufa, destruição de habitat e impactos socioeconômicos. Esses incêndios ocorrem devido a uma combinação de fatores naturais e humanos, como mudanças climáticas, ventos fortes, aumento de número de pessoas, aumento de número de pessoas que vivem em áreas rurais e ações humanas como queimadas ilegais, descuido ao fumar ou acampar com a utilização de fogos de artifício. Bom, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou um aumento de 82% no número de incêndios florestais em 2021, em relação ao mesmo período em 2020. A Amazônia e o Pantanal, dois dos principais biomas do país, foram os mais particularmente afetados por esse índice. Bem, temos aqui alguns dados do bioma cerrado, né? Atualmente, a maioria das queimadas ocorre através da ação do homem. A intensa ocupação e desenvolvimento das atividades agropecuárias do bioma modificam sua paisagem, causando perdas inestimáveis na biodiversidade do cerrado. Vemos aqui que os principais estados que mais sofrem com esses incêndios são Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão e Tocantins. E esses são os tops aí da questão dos incêndios na região do Cerrado. Bem, as alterações das condições de temperatura e umidade e presença de vapor d'água na atmosfera, chuva, emissão de gases poluentes na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global, efeito estufa, alterações climáticas mundiais, danos à saúde, como aumento de doenças respiratórias. Esses são alguns dos problemas gerados, por exemplo, dos incêndios da Amazônia. Dentre toda a região da Amazônia, nós vemos que os que mais sofrem com isso são os estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre. E vemos uma crescente, né, nos últimos anos em relação ao os incêndios na Amazônia, o que é muito triste, né, pessoal? Bem, em resumo, a preservação da vegetação nativa é um desafio global, né, galera? Que exige a adoção de políticas públicas e ações coletivas. Nada se faz sozinho nesse caso. A redução da degradação da vegetação nativa e prevenção e o controle do desmatamento ilegal, dos incêndios florestais e das queimadas, bem como o enfrentamento da desertificação e das mudanças climáticas devem ser prioridades para a manutenção dos ecossistemas, da biodiversidade e do clima. Bem, pessoal, essa foi a minha apresentação. Espero que quem tenha assistido tenha gostado e se conscientizado um pouquinho em relação aos biomas e o que temos, né? É uma riqueza muito grande que não pode ser perdida do dia para a noite, né? Então, vamos trabalhando aí, né, nesses tópicos nos próximos anos. Bem, aqui deixo, de acordo com o evento Tela Verde, né, uns links de vídeos bem interessantes a respeito, por exemplo, a recuperação de áreas degradadas e a experiência da SEPCA-10. Meu nome é Árvore, é bem bonitinho esse videozinho aqui, aconselho vocês a assistirem. E Suor, Sangue e Fogo, que mostra um pouco sobre o que falamos dos incêndios realizados nesses biomas, né, o que vem sofrendo muito depois dos anos.
Bom, é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.